Então agora a gente vai para a criação do nosso segundo cenário de teste, onde a gente vai remover um saldo de uma conta, né? Então a gente vai criar um teste para verificar se o saldo de uma conta está sendo removido com sucesso. Se para verificar, por exemplo, se eu quero remover R$ 10 de uma conta, será que realmente está sendo removido R$ 10 dessa conta ou está sendo removido, sei lá, R$ 100 dessa conta? Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer a criação desse próximo cenário de teste para fazer essa nossa validação. Então aqui eu vou aproveitar, né, que eu já compartilhei com vocês, esse recurso aqui poderoso do nosso IntelliJ para acelerar a criação do nosso método de teste. Eu venho aqui em gerar, ou então basta eu vir no Alt Insert, deixa eu ver aqui, não sei onde está o Alt Insert aqui, então eu vou vir aqui em gerar, gerar um método de teste aqui. Então eu vou gerar um método de teste, o nome desse método agora vai ser o quê? O que a gente é importante, sempre quando a gente for pensar no que a gente quer testar, o que eu quero testar agora? Eu quero testar um método de remover saldo de uma conta, eu quero verificar se ele está removendo com sucesso. Então eu vou dizer que o nome desse método de teste é o seguinte, deve remover saldo de uma conta com sucesso. Deve remover o saldo de uma conta com sucesso. Então aqui criei, né, ali o esqueleto do nosso método de teste. Então a gente vai para o primeiro ponto. A gente vai fazer a criação do nosso cenário aqui. E nesse nosso cenário, a gente precisa pensar o que eu preciso para fazer a simulação desse meu teste. Se eu quero testar uma conta corrente, o que eu preciso para simular esse meu teste, para executar esse meu teste, para me criar esse meu teste? Eu preciso de uma conta corrente, né? Uma conta corrente com saldo positivo. Aqui pode ser com saldo zerado ou com saldo positivo. Então eu preciso de uma conta corrente com saldo positivo. Para mim não precisar criar do zero, eu vou aproveitar aqui que a gente já tinha feito anteriormente. Eu vou adicionar esses dados aqui no meu cenário. Então meu saldo atual fake dessa nossa conta aqui, né? Que é o saldo que já tem na nossa conta, eu vou dizer aqui que esse saldo é de R$ 10, a gente pode manter aqui esses R$ 10. Então a gente criou um objeto aqui, conta corrente, né, utilizando o builder do Lombok, e adicionou esse saldo aqui, ó, e passou, né, iniciou esse objeto com um saldo de R$ 10. Então esse aqui é o meu saldo, né, o saldo atual aqui dessa minha conta corrente. Então se vocês forem parar para ver, a estrutura é um pouco parecida com a de remover, com a de adicionar saldo, né? Então aqui eu vou precisar passar um outro parâmetro aqui, eu criar uma outra variável, em que essa variável vai ser o valor de entrada, né? É só pensar em quais dados que vão chegar no meu método para que aquele método ele seja executado. Então o meu valor de entrada, que é o novo saldo que eu quero adicionar, eu vou dizer que esse meu valor é de R$ 30. O valor é de R$ 30. Eu vou mudar esse meu saldo atual aqui, né, que é o saldo inicial da minha conta ali. Vou dizer que é de R$ 100. Para ficar mais claro aqui, vou colocar de saldo inicial. Saldo inicial fake. Saldo inicial fake, quer dizer que esse saldo do fake é de R$ 100, né? O valor da minha entrada é o que? R$ 30. No caso, é o valor que eu vou enviar para remover da minha conta. No caso aqui vai ser de R$ 30. Uma outra variável que eu vou criar aqui, né, um outro parâmetro, é o valor que eu espero, né? Quanto eu espero que, após a execução da minha ação, quanto eu espero que tenha na minha conta. Então o meu saldo esperado vai ser o que? Basta a gente subtrair 100, que é o que tem na minha conta, menos o valor de entrada, menos o valor que eu quero que seja subtraído da minha conta. Então eu espero que no final da minha ação, desse meu teste, eu tenha R$ 70 na minha conta. Então 100, que é o que tem na conta, menos 30, que é o valor que eu vou enviar para remover, daqui 70. Agora a gente vai para a nossa ação.
aqui. Qual é a ação que a gente vai executar nesse método aqui? Então, quem que nós queremos testar? Nós queremos testar o método de remover saldo de uma conta. Onde é que está esse método? Ele está dentro de conta corrente fake, ponto, remover saldo. Para mim remover o saldo, eu preciso passar um valor, que no caso aqui é esse valor de entrada, que é o valor que eu quero remover aqui dessa minha conta. Então, conta corrente, ponto, remove saldo, é esse valor de entrada, é o valor que está chegando para me remover. Imagina que esse valor está vindo de uma aplicação externa, está vindo de um controller ali, para esse meu método aqui. Então, criei aqui a minha ação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha verificação aqui. Então, o último passo do nosso teste, como a gente já viu anteriormente, é a nossa verificação. O que a gente quer verificar aqui, né? O que a gente espera que aconteça após a execução da nossa ação? A gente espera que seja removido um valor da conta com sucesso, né? A gente espera que realmente seja removido um valor da conta e que esse valor da conta, o cálculo da remoção desse valor da conta seja exato. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar minha assertiva aqui, que vai ser do tipo assert equals, porque eu quero comparar dois valores. Eu quero comparar o meu saldo esperado, que é quanto eu espero que seja o valor dessa minha o novo valor dessa minha conta, e aqui é o valor atual, né? Quanto que tem na minha conta corrente? Se eu for pegar aqui meu conta corrente fake.getSaldo, eu vou comparar para saber quanto é o saldo dessa conta. Então, para deixar isso aqui mais isolado, eu vou criar uma variável em que eu vou chamar aqui de saldo atual, que é o saldo que realmente tem na minha conta agora, após a minha ação, né? Após eu ter removido um valor ali daquela minha conta. Eu vou executar esse teste aqui, bora ver se ele vai passar com sucesso. Então, executei aqui o teste, beleza, o teste passou com sucesso. Por que ele passou? Porque o meu saldo esperado aqui, que é de 70, eu espero que o meu saldo seja de 70, seja igual ao novo saldo dessa conta. Por exemplo, se eu comentar essa linha aqui, o que vai acontecer? Esse meu teste ele vai falhar. Por quê? Porque eu não chamei a minha ação, que é a ação para adicionar um novo saldo na conta. Então, saldo esperado. Deixa eu só ver aqui por que ele passou. Ah, tá. Fiz besteira aqui. Saldo atual. Claro que ele vai passar, porque eu não comentei a ação. Então aqui, se eu comentar minha ação, ele não pode passar. Por quê? Porque o saldo da minha conta, ele vai continuar sendo o valor antigo, que era o valor de R$100. Então eu executei aqui, se eu for ver meu teste, ó, ele falhou, cliquei em cima do nome do método para ver por que ele falhou. Ele está dizendo, olha, eu espero 70, mas você está me mandando um valor de 100. Então, na minha assertiva aqui, na minha afirmação, ele está dizendo, olha, verifique se o valor esperado, que é saldo, no caso, verifique se esse valor aqui, que no caso é de 70, é igual ao valor que está no meu segundo argumento. No caso, é o meu valor atual, né? Então, ele verificou que eles são diferentes, porque ele espera 70, só que eu retornei 100. E é justamente porque eu comentei aqui a minha ação. Agora imagine o seguinte cenário. Vamos supor que por algum motivo alguém precisa dar manutenção nesse código aqui, nesse método remover saldo, né? E aqui, ó, se a gente for ver no remover saldo, a gente tem aqui, ó, o cálculo para remover o saldo de uma conta. Então ele pega aqui o valor que tem na conta, acessa esse valor da conta e subtrai esse valor aqui. Vamos supor que, acho muito difícil isso acontecer, mas vamos supor que isso aqui seja uma conta bem complexa e alguém adicione algum atributo lá, por algum motivo decidiu mudar ali a conta e a gente quer verificar se essa conta está funcionando corretamente depois dessa manutenção. Então eu vou dizer que agora o meu cálculo vai ser o seguinte, eu quero remover o saldo e eu vou dizer que o meu saldo, então eu vou pegar aqui esse valor, colocar um valor qualquer, valor vai ser igual a
valor mais valor ponto add 100. Tá dando erro. New big decimal 100. Beleza. Então olha só, a pessoa adicionou só uma linha. Agora, antes o remover saldo era o quê? Eu passava um novo valor da minha entrada, eu pegava o campo de saldo e subtraía o valor ali que eu passei. Agora, o que está sendo feito? Eu estou pegando o meu valor que eu tenho, eu estou adicionando R$100 nesse meu saldo e aí depois eu removo o meu valor de entrada. Então, essa aqui foi uma alteração que foi feita no código. E aí, quando a gente trabalha, a vantagem dos testes unitários é pegar esse tipo de coisa. Quando alguém faz uma movimentação, faz uma alteração no nosso código, é saber se aquela funcionalidade continua funcionando como a gente espera, né? Então aqui eu vou rodar esse teste, bora ver se ele vai continuar funcionando corretamente. Então rodei aqui, removi o saldo, aqui está chamando a ação. Ele falhou. Por que ele falhou? Opa, aqui ele lançou uma exceção. Acho que porque o valor que eu coloquei foi muito alto. Então deixa eu colocar aqui um valor menor. Vou colocar um só. Deixa eu rodar de novo. Então, aqui ó, o teste falhou. Por que falhou? Porque ele espera, olha só, imagina isso aqui numa aplicação bancária. Alguém faz uma alteração no código lá pequena, de uma alteração que muda somente R$1 ou uma vírgula, alguns centavos. Agora imagina quanto de prejuízo que isso não poderia dar para uma empresa. Então aqui ele está dizendo, opa, esse teste falhou. Por quê? Porque ele espera 70. Aqui. Ele espera 70, ele espera que nessa conta, com essa entrada de dados, ele espera que no final do cálculo dê 70, mas deu 69. Então com isso a gente consegue verificar se um cálculo, por exemplo, está correto. Aqui a gente sabe que o cálculo não está correto. Por quê? Porque se a gente pega, se o saldo é 100 e eu estou tirando 30, ele tem que dar 70. Só que ele está dando 69. Mas por que está dando 69? Né? Então a gente vai entrar no método e vai ver, opa, vai debugar ali e tentar entender o que aconteceu. Aí a gente pode perceber, por exemplo, olhando o commit ou algo do tipo e ver que por conta de uma linha que foi adicionada por alguém, aquele método ele não está mais funcionando como ele deveria. Então essa é uma das vantagens, né, da gente trabalhar com teste, porque por mais que você desenvolva essa funcionalidade, você teste esse cenário, se daqui a 10 anos, vamos supor que alguém faz esse tipo de manutenção, aquele teste e aquela aplicação não tem teste unitário, ela não vai pensar nos mesmos cenários que você pensou ou nos mesmos cenários que foram testados há 10 anos atrás. Então, quando a gente cria testes unitários automatizados, a gente consegue garantir em que aqueles casos de testes vão ser executados sempre com os mesmos valores. Beleza? Então isso aqui é incrível, ajuda muito no nosso trabalho. Agora, o último cenário de teste que a gente vai criar aqui vai ser um cenário que eu costumo ver pouco, mas que é muito importante de ser feito. Se a gente for verificar esse método aqui, adicionar saldo em uma conta aqui, remover na verdade, ele tem uma verificação aqui que ele verifica se, por exemplo, o valor que eu estou tentando remover, se esse valor deixar aquela conta negativa, deve ser lançada uma exceção. Que exceção? Do tipo custom exception, que está personalizada aqui nessa aplicação, dizendo que o saldo é insuficiente para realizar a operação. Por exemplo, eu tenho R$100 na minha conta e eu quero remover dessa conta R$150. Isso não é possível, porque aquela conta não pode ficar negativa. Então, vai ser lançada essa exceção. E eu quero verificar se realmente essa exceção está ocorrendo, se realmente o cálculo
para verificar essa exceção está ocorrendo com sucesso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma exceção, um teste para tratar essas exceções. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, a gente vai usar aqui o IntelliJ para gerar o nosso método. Eu vou vir aqui, teste método. Eu vou chamar aqui esse método de deve lançar uma exception quando tentar deixar saldo menor que 0. E não se importa, o nome ficou grande aqui, o mais importante é a pessoa ler o nome do método e entender o que de fato ele está fazendo, o método desse teste. Então, qual é o caso de teste que a gente vai criar agora? É um caso onde deve ser lançada uma exceção quando for tentado deixar que o saldo seja menor do que 0. Então, bora lá. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, a gente vai precisar do nosso cenário, em que nesse nosso cenário a gente precisa do que para simular esse teste? A gente precisa de um saldo, de uma conta corrente com saldo zerado ou com um saldo maior do que 0. Então, a gente não vai criar nada do zero aqui, a gente vai aproveitar esse objeto que já tinha sido criado aqui em cima. Então, o saldo inicial da conta, aqui a gente vai dizer que o saldo inicial é 0. Eu estou passando esse saldo, né? Declarei ele aqui. Eu estou pegando o meu objeto conta corrente aqui, estou construindo ele utilizando o builder. Estou passando somente o saldo para ele aqui. Tá. E o que acontece? Para esse meu cenário, eu preciso também criar uma variável em que eu vou chamar essa variável que vai ser do tipo string, porque eu quero, quando a minha exceção for lançada, eu quero verificar se a mensagem daquela exceção está sendo a mensagem que eu espero, que no caso é a mesma mensagem que está sendo retornada aqui, ó, no método, que é essa mensagem aqui, saldo insuficiente para realizar a operação. Então aqui eu vou criar uma string, que eu vou chamar de mensagem esperada. No caso aqui, o que eu vou esperar que seja retornado após a minha ação é a seguinte string, saldo insuficiente para realizar a operação. Aqui em cima eu vou colocar só uma variável que eu vou chamar de valor de entrada. No caso é o que eu vou passar ali para quando eu for chamar a minha ação, que o meu valor de entrada vai ser igual a um big decimal de, em vez de ser 100, vai ser R$110. Então, o que eu vou tentar remover é um valor maior do que tem ali naquela conta. Na minha conta eu tenho 100, vou tentar remover, por exemplo, 120, 115. Se eu tentar remover 115, tem que ser lançada uma exceção, né? E como é que a gente faz para fazer isso? Agora, a gente vai aqui para a nossa etapa de ação, que é onde a gente vai executar o nosso método. Então, aqui na nossa ação, quem que nós queremos testar? Nós queremos testar o remover saldo de uma conta. Então, quando a gente está trabalhando com exceção, a gente já vai criar uma ação de uma forma diferente. A gente vai criar um objeto aqui do tipo exception, porque eu vou querer capturar aquela exceção, em que eu vou chamar aqui de exceção retornada. Exceção retornada vai ser igual, eu vou criar um assert throws, em que aqui dentro desse assert throw ele me permite executar a minha ação, e após a execução da minha ação, o valor que foi retornado daquela ação vai ser passado aqui para esse meu objeto aqui, exceção retornada. Então, eu preciso passar dois argumentos aqui para esse método. O primeiro argumento que eu preciso passar é a minha classe de exceção. No caso, se eu fosse uma exceção genérica, aqui seria um exception. Mas como a gente tem uma classe aqui customizada de exceção, nessa aplicação, vocês podem olhar depois,
eu vou chamar essa minha classe aqui Custom Exception. Aqui, eu vou importar ela. Tanto é que se a gente for ver aqui no conta corrente, quando a exceção é lançada, ela é chamada esse Custom Exception. Então, por isso que aqui eu vou chamar esse Custom Exception também. E agora eu vou criar uma função lambda aqui sem argumentos. Aqui uma função lambda sem argumentos, em que dentro do corpo dessa minha função eu vou ter a seguinte instrução. Eu quero, que nessa minha função seja feito o seguinte. Eu quero que seja executado a minha ação. E aqui que de fato eu vou executar a minha ação. Eu vou chamar meu objeto conta corrente fake.remover saldo. Qual é o saldo que eu vou remover? É esse meu valor de entrada aqui. Então, basicamente, eu preciso somente disso daqui para quando a gente vai trabalhar com a exceção. Então, recapitulando, eu preciso pegar o valor dessa minha exceção retornada, eu preciso usar um assert true, que esse assert true vai permitir com que a gente trabalhe com a nossa exceção aqui, com que a gente chame a ação que vai lançar a exceção. Eu preciso especificar qual é o tipo de exceção que eu estou trabalhando, no caso aqui é um custom exception. Eu vou criar uma função lambda sem argumento, porque eu não preciso passar nenhum argumento aqui para o corpo dessa função. E aqui dentro do corpo da função eu coloco a minha ação, que a ação é conta corrente, na verdade é remover saldo de uma conta, baseado no valor de entrada. E por último, eu vou criar a minha validação de fato, em que aqui no meu cenário de validação, a gente tem que fazer aquela seguinte pergunta: o que eu espero que seja retornado, o que eu espero validar aqui nessa minha validação? O que eu quero validar? O que eu espero? Eu espero que quando seja chamada essa ação, me retorne essa seguinte mensagem aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui uma string que eu vou chamar de mensagem retornada da exceção. Mensagem retornada da exceção vai ser igual ao quê? Exceção retornada.getMessage. Porque aqui, quando for lançada uma exceção aqui, vai ser capturada essa exceção, e agora eu consigo trabalhar com a mensagem dessa exceção. Então aqui eu criei essa string só para eu poder trabalhar com ela aqui. Eu vou chamar meu assert equals, onde eu digo que a minha mensagem esperada, vou chamar aqui minha mensagem esperada, vírgula, mensagem retornada da exceção. Então aqui na minha validação, só ver um negócio aqui rapidinho. Validação, beleza. Então, eu afirme se a minha mensagem esperada, que eu quero que seja retornada da minha ação, é igual à mensagem retornada da exceção. Entenderam? Então, aqui eu vou executar esse método para ver se realmente essa minha exceção está sendo lançada quando eu passo um valor em que vai deixar aquela minha conta negativa. Então, opa, meu teste passou, quer dizer que deu tudo certo aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que essa minha exceção foi lançada, tanto é que se eu colocar um debug aqui, bora ver aqui, vou executar esse teste com o modo de debug. Está executando aqui o teste. Então aqui, minha mensagem esperada: saldo insuficiente para realizar a operação. Qual é a mensagem que foi retornada da exceção? Saldo insuficiente para realizar a operação. Isso aqui, o que está me retornando aqui da minha ação lá, da chamada do meu método. Tanto é que está dizendo aqui, exceção retornada, custom exception, saldo suficiente para realizar a operação. Tanto é que se a gente ver aqui, vou chamar o meu remover saldo, bora ver se ele vai entrar aqui nesse custom exception. Vou colocar o debug aqui. Vou pausar aqui, agora eu vou executar com o modo debug. Quando a gente clica aqui, no debugzinho aqui, pela IDE, depois de ter executado um teste, ele vai executar somente aquele método. Então, por exemplo, aqui,
caiu aqui na minha exceção, ó. O breakpoint parou aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, saldo insuficiente para realizar a operação. Isso quer dizer o quê? Que o método, o teste está funcionando com sucesso. Então, de fato, o nosso teste está testando o que ele veio para testar. Beleza? Então, aqui, ó, teste executado com sucesso. Então, aqui a gente finalizou a criação desses testes aqui que a gente combinou de fazer hoje. Deixa eu só minimizar aqui. Então, a gente acabou validando o outro cenário aqui. Então, se a gente for verificar nos nossos testes, a gente criou um teste para adicionar saldo na conta com sucesso. A gente criou um teste para remover saldo da conta com sucesso e um outro teste para lançar exception quando tentar deixar saldo da conta menor do que 0. E aí aqui, se a gente fosse pensar no mesmo cenário, né, alguém alterasse esse código aqui e o nosso cálculo que a gente criou ali no nosso cenário, quanto a gente espera que após uma entrada seja o valor da minha saída, se a gente tiver feito isso e alguém vier e alterar aqui o nosso código, fizer alguma bagunça aqui, esse teste ele iria falhar e aí a gente conseguiria verificar aqui no método por que o teste ele está falhando. Beleza? Por exemplo, se alguém alterasse aqui, ó, essa simples alteração aqui, no caso, ia fazer a comparação, né? Aqui para verificar se o saldo é menor do que 0. Se ele alterar aqui esse parâmetro aqui, o teste já iria falhar. Uma outra coisa que eu comentei que a gente iria falar hoje aqui, para não prolongar muito, é analisar a cobertura do nosso software. Então, por exemplo, eu quero analisar com quantos por cento de cobertura está o meu software. Basta eu vir aqui em cima do meu projeto, clico aqui, ó, Run Tests em conta, no caso é a aplicação conta, with coverage, que ele vai executar todos os meus testes que tem nessa aplicação, analisando a cobertura de linhas. Então ele está executando aqui, ó, testes que passaram 4 testes de um total de 4. Quantos por cento de cobertura está aqui, ó? Bora ver, ó. Olha só quantos por cento de cobertura está a nossa aplicação. Nossa, 3%. Então, as classes, 9% das classes estão com testes unitários, 5% das classes têm métodos com testes unitários, mas somente 3% de todas as linhas que tem na nossa aplicação estão com teste unitário. Então, para a gente verificar aqui, ó, a gente consegue ir detalhando, ó, por exemplo, ó, eu quero ver onde é que não tem teste aqui. Então, eu vou expandindo aqui a aplicação, ó, por exemplo, controller, 0 teste. No domain, olha, na nossa classe de domain, ela tem 23% das linhas estão cobertas. Então, aqui, a gente já conseguiu aumentar a cobertura aqui, mas se a gente for ver, ó, nos outros lugares, tem nada de cobertura. Exception tem 5% aqui, ó. Por exemplo, o Custom Exception está com 100% das linhas cobertas. Os outros, só o repository aqui, o repository está com 100%. Cliente repository. Tá, 100%, não sei bem por que está com 100% aqui no repository, eu não fiz nenhum teste para ele. Mas enfim, por exemplo, aqui no meu domínio, eu quero verificar quem é que está causando esses 23%. Se a gente for ver aqui, ó, o conta corrente está com 64% das suas linhas cobertas pelos testes. Então, eu posso clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, a gente vai conseguir ver algo que é bem interessante, por exemplo, o que está sendo coberto nos testes. Ó. Por exemplo, essa linha está coberta pelos testes, essa daqui, do meu método, praticamente grande parte estão sendo cobertos aqui, ó, nos testes. Esses meus atributos aqui não estão sendo cobertos no teste porque eu não estou passando nenhum valor para ele. Então, poderia acontecer aqui, de caso eu tivesse um if, por exemplo, a gente vai fazer o seguinte aqui, só para vocês verem como a cobertura de teste pode mudar por conta de um if. Esse meu cenário aqui de deve lançar exceção, eu vou comentar ele.
A gente não vai mais ter esse cenário aqui. E agora eu vou analisar aqui de novo a cobertura da nossa aplicação, só que eu vou direto na nossa classe cliente, aqui, na nossa classe de conta, na verdade, para analisar somente a cobertura dessa classe aqui. Então eu vou analisar aqui, git run, conta corrente, acho que eu vou ter que vir aqui pela aplicação mesmo. Então, vou executar aqui teste em conta com cobertura. Então, aqui está, executou de novo. Bora ver agora nossa cobertura de teste. Será que ela diminuiu? Porque eu não estou mais com aquele teste para trabalhar com exceção. Ainda está com a mesma porcentagem. Porque ele está verificando aqui sim esse cenário. Então por isso que ele não diminuiu. Deixa eu te comentar aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se aqui eu tivesse um outro if, por exemplo, adiciona o valor, deixa eu ver um outro cenário que poderia acontecer. Se, por exemplo, aqui tivesse algum outro if e que aquele valor que eu estou passando não caísse dentro desse meu if, eu teria que criar um outro cenário para isso. Por exemplo, eu quero verificar se o valor é nulo. E aqui, essa verificação do meu valor nulo, ela não tivesse sendo feita aqui, esse meu teste, essa cobertura não iria ser mostrada, né? Nesse caso aqui. Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma coisa para comentar. Aqui, então, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender como é que faz a criação dos cenários de testes. Aqui vocês podem usar essa aplicação aqui como referência para criar os testes de vocês. Basta vocês virem aqui, vocês viram que vocês nem precisam executar a aplicação, basta vocês terem essa aplicação, baixar essa aplicação no projeto de vocês e criar os cenários de teste para ela, que aí vocês já vão conseguir criar os testes que eu mostrei aqui nessa aula. E aí no próximo encontro a gente vai ver mais a fundo alguns temas que são bastante interessantes sobre testes unitários.